Queria uma sala convidando outras pessoas a transmitir, não, né? Não, você já tá. Boa tarde, meus irmãos, meus amigos do Seno, Centro Espírita 9 de Outubro. Meu nome é Silvia Bosque e hoje vou fazer a palestra transmitindo, né, para vocês os caracteres do homem de bem. Né? Nós vamos encontrar essas reflexões não apenas no livro dos Espíritos, como também no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, nós teremos os caracteres do homem do bem, pergunta, questão 918, o livro dos Espíritos, assim como no capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o homem de bem, os itens 3, em seguida até o item 3 apenas, que é um item longo, mas que traz a nós bastante reflexões. Então, para começar, eu agradeço a participação de todos os internautas, desejo a vocês muita paz, muita luz, e vamos nesse momento fazer a nossa prece inicial. Em nome do Seno, eu dou boas-vindas a todos vocês. Então, nesse momento, vamos ficar com o coração tranquilo, nos acalmar e agradecer por essa bendita oportunidade que está nos sendo concedida através da misericórdia de Deus, através da tecnologia e dos trabalhadores desse centro maravilhoso, incansáveis na divulgação da doutrina espírita. Então, que nesse momento possamos relaxar e agradecer. Ó Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, graça te damos por mais essa oportunidade, que podemos estar nesse momento refletindo sobre o Evangelho, refletindo sobre as preciosas lições do Cristo, bem como aplicar o que falaremos hoje em nossas vidas, para que possamos cada vez mais nos aprimorar na educação evangélica, nos tornando verdadeiros homens de bens. Muita paz a todos e vamos começar as nossas reflexões. Então, muito obrigada ao Charles que está presente, ao Marcos, pessoal que está chegando. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses caracteres do homem de bem. Se a gente for começar a leitura, né, o texto evangélico, se diz que está em Lucas, não é? A Bíblia de Jerusalém, a referência, a gente tem que passar sempre as referências. Então está em Lucas, no capítulo 6, versículo 43 a 45, quando diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhe figos de espinheiros, nem se vidimam uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom. Mas o mal, do seu mal, tira o que é mal. Porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Jesus nos fala isso em Lucas, né? Através do Evangelho de Lucas. E a segunda reflexão, para a gente começar a discorrer sobre o tema, a segunda citação, vai estar no Livro dos Espíritos, na questão 918, que diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor, caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Então, Allan Kardec nos traz essa reflexão no Livro dos Espíritos. Então,
a gente precisa pensar e refletir na nossa condição atual, espíritos rumo à evolução, como estamos vivificando o Evangelho, como nós estamos nos comportando perante as reflexões que nos são trazidas diuturnamente, porque nós aceitamos sim o chamado de Jesus para a vivência do Evangelho. Sendo assim, nós precisamos ter a certeza de que estamos nos esforçando cada vez mais para sermos fiéis seguidores do Cristo. Ou seja, independente da nossa situação social, do cargo em que a gente ocupa, da situação pessoal em que estamos vivendo, o homem de bem, ele é logo conhecido ou reconhecido pela sociedade, como queremos falar, uma vez que o nosso exemplo fala por nós. Então, o que nós fazemos reflete os nossos caracteres espirituais, onde estamos ou não de acordo com as orientações do Evangelho. Então, a gente precisa entender essas reflexões e aceitá-las, né, como o convite para a prática do bem. Muitas pessoas nos perguntam nesse momento, né, que a gente está atravessando, nesse momento de transformação da Terra, transição planetária, que se vê poucos, não é? Muito poucos ainda, se acha tímido essa movimentação do bem. Mas a gente sabe que o bem, ele não deve carecer de alarde, e sim de exemplo. Então, a gente vê que não há um grande interesse na divulgação midiática das coisas boas que estão acontecendo ao redor do mundo. Infelizmente, boas notícias vendem pouco, mas a gente vai observando que a cada momento, a cada dificuldade, nós passamos agora há pouco uma grande calamidade aqui no estado de Pernambuco, com as chuvas fortes, e com isso muitas pessoas ficaram sem casa, muitos desencarnaram, muitos perderam os bens materiais. E nesses momentos a gente vê quantas pessoas, independente de religião, se unem para olhar para o seu próximo, se unem para anonimamente trazer conforto, trazer uma palavra amiga, dar um pouco de si, não só apenas as coisas materiais, mas dar um pouco de si em benefício daqueles que passam por dificuldades. Assim também aconteceu e acontece ainda em várias situações. Por exemplo, nesse momento que a gente viveu da pandemia, ainda continuamos, mas na fase mais crítica, a solidariedade, a vontade de fazer o bem foi o que proporcionou todas essas transmissões, inclusive online. Nós tivemos que nos reinventar para que a gente não perdesse a oportunidade de levar uma palavra de conforto, de levar uma palavra amiga, de levar sempre o Evangelho para dentro de vossas casas, já que a gente não podia ter o contato social. Então, não se perdeu a vontade, não se perdeu a força, não se perdeu a coragem para enfrentarmos as dificuldades, e assim sendo, não perdemos também a força, a perseverança em levar o Evangelho para o coração de todos aqueles que necessitam, assim como eu. Então, mano, eu tenho uma reflexão muito importante, muito relevante sobre essas palavras que eu citei agora há pouco, essas duas citações, quando ele esclarece sobre a questão da árvore, né, que começa assim a gente refletir sobre o homem de bem, a passagem de Lucas, quando ele diz assim: árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores.
é uma reflexão muito profunda, porque nós poderemos até socialmente impor um respeito, impor uma certa ascensão em determinado momento, um status no trabalho, num centro espírita, na própria sociedade, na própria família. Mas nenhum de nós será conhecido ou amado pelas nossas atitudes exteriores. E é por isso que Emmanuel continua dizendo, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. O que Emmanuel está querendo nos dizer nesse momento? Que nós seremos amados pelas nossas boas atitudes, pelo respeito em que temos com o próximo, pelo amor, pela paciência, pela dedicação, ou seja, pela utilidade, por aquilo de bom que a gente produz. Significa por aquilo em que não está apenas nas nossas atitudes exteriores, mas sobretudo daquilo que brota espontaneamente de dentro dos nossos corações. E é por isso que quando Mateus fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então, a gente precisa encher os nossos corações com as características ou os caracteres do homem de bem. Então, Emmanuel continua, assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunha de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela nossa importância de nosso concurso no bem geral. Resumindo, o que Emmanuel está dizendo? Que um espírito sério, que pessoas sérias não vão falar, dar o verdadeiro testemunho se nós não agirmos com verdade, com sinceridade e tivermos a verdadeira vontade dessa modificação. Então, pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Pelas ações seremos conhecidos, repetimos nós. São palavras de Emmanuel que continua e a gente vai pensando nessas reflexões. Ou seja, se pelos frutos os conhecereis, como afirma Jesus, a gente vai ser conhecido, esses frutos são as nossas ações, as nossas atitudes, pelas quais nós seremos aprovados ou não. Isso faz parte do nosso processo de crescimento, do nosso processo de evolução moral. Sabemos, contudo, que praticar o bem no mundo, não é? Nesse contexto atual, não é fácil. Não é fácil, porque a gente pode observar ainda inúmeros conflitos ainda existentes, ainda grandes perturbações na sociedade. Nós pensamos muitas vezes, e a gente faz a reflexão, que tivemos a grande oportunidade do tratamento espiritual coletivo que a Terra passou e passa ainda nesse momento, através da pandemia, que a gente ia aprender muita coisa. E de repente, parece, né? Parece, porque a misericórdia divina está em toda parte e nenhuma das leis de Deus são derrogadas. Nada em que o Pai planeje com os espíritos superiores, mesmo pelo nosso aprendizado através da dor, porque quando não aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor, fica perdida a lição.
mas a gente parece que não compreendeu o suficiente para logo atravessarmos um processo desse, em que, que levou a Terra a refletir sobre a importância de cada um, sobre a importância do planeta como a única família que estamos vendo há algumas centenas de dias, uma guerra desnecessária. Ou seja, a gente vai vendo, né, como o homem perde oportunidades pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pelos bens materiais. E por isso que é desafiador a gente continuar lembrando os valores morais. Lembrando que a materialidade, a transitoriedade da carne é uma coisa que nós não levaremos para a pátria espiritual. Nada de material. Levaremos aquilo de bom que a gente constrói, aquilo de bom que a gente faz, a nossa transformação interior, porque a edificação do reino de Deus começa com esse esforço, essa vontade de mudar e de querer fazer o bem. Sentir-se feliz, porque o verdadeiro servo é aquele que sente feliz em servir ao Senhor. E a gente serve a Deus, a gente serve ao Cristo, quando a gente serve ao nosso irmão. Então, quando a gente se sente feliz, não por estar aparecendo como servo, mas se sentindo útil na criação, estamos vivenciando o verdadeiro amor. Estamos vivenciando a verdadeira proposta, o verdadeiro convite ao qual nos colocamos à disposição. Então, precisamos dessas reflexões. Então, nem sempre, claro, é fácil a gente discernir se uma ação é boa ou má. Tem pessoas que não conseguem ainda discernir, mas a gente vai ver como é que a gente vai observar tal ação. Pela prática da caridade, se está de acordo com a prática da caridade pura e simples, ou se essa ação não é movida por interesses pessoais, por vantagens pessoais. É muito questionado, né? A gente, nesse momento, muitas vezes a gente é questionado, nós que fazemos parte de diversas casas, cada um nas suas casas espíritas, a gente vê, quando a gente faz uma campanha dessa em busca do agasalho, em busca de ajudar o nosso próximo, muitas pessoas ainda duvidam se a gente realmente vai dar a destinação, se a gente realmente está aproveitando a oportunidade para chamar a atenção, querer ser melhor. Mas o que é que vai mostrar se isso é verdade ou não? É a nossa conduta, é a nossa responsabilidade perante o Cristo, e não perante a pessoalidade, o reconhecimento individual diante das aparências exteriores. Ou seja, a gente deve, sim, sempre buscar auxiliar o nosso próximo, mas sem se preocupar com o reconhecimento pessoal, sem se preocupar se o agradecimento virá ou não. Assim temos vários exemplos de Jesus. Jesus fez, faz, continua fazendo, e tantas vezes não reconhecemos. É só a gente voltar um pouquinho nas curas que a gente vai ver quantos reconheceram, quantos agradeceram, quantos lembraram e mudaram de conduta após aquele contato com Jesus. Então, para fazer o bem, é preciso uma coisa muito importante: a vontade. Que a gente tenha vontade de fazer. Então, não basta só a gente não, eu fazer por fazer. É preciso que a gente tenha vontade.
Essa vontade muitas vezes começa de forma tímida, mas a partir do momento em que a gente se conecta com o amor universal, nós vamos conseguindo cada vez mais fazer espontaneamente. Fazer cada vez mais. Porque o amor no Cristo, o amor na prática do bem, nos dá uma enorme sensação de bem-estar, de consciência tranquila e de vontade de servir, de ficar perto das obras do Senhor. Dr. Bezerra de Menezes tem uma reflexão, um roteiro, né, sobre o homem de bem. Então, o Dr. Bezerra diz o seguinte, ele tem uma passagem que diz o seguinte: se indagares, ainda hoje, quanto à solução dos problemas que vos aflige a atualidade terrestre, a resposta síntese é aquela de que há mais de 2000 anos, caridade de uns para com os outros. Caridade que vos expresse em respeito, em entendimento fraternal no relacionamento de cada dia. São palavras do Dr. Bezerra de Menezes, olha. No sentimento fraternal no relacionamento de cada dia. Caridade que se torne gentileza perante a agressividade. É fácil? É fácil a gente ser gentil quando somos agredidos? Paciência para com o desequilíbrio. Quantos batem a nossa porta em profundo desequilíbrio? E a gente tem que ter paciência. Assim como Cristo tem conosco, assim como Deus tem paciência com as nossas imperfeições. Então, fé viva perante as chamadas desilusões do caminho. Fé viva. Temos essa fé viva perante as desilusões do caminho? Nos questionamos muitas vezes: por que comigo? Por que isso aconteceu? Por quê? Por quê? Então, é preciso que a gente tenha essa noção de como é importante, a gente fazer essas reflexões. A gente ter tudo isso que o Dr. Bezerra de Menezes, ele traz nessas reflexões. Então, essa fé viva perante o desequilíbrio, perante a agressividade. Então, a gente precisa, né, a caridade que se torne gentileza. Será que agimos assim? Caridade que se torne gentileza? Então, a gente ter otimismo frente a cada prova que a gente enfrenta. O Dr. Bezerra de Menezes nos chama para isso. Bênção para todos aqueles que amaldiçoam. Ora, isso é muito forte. A gente orar pelos que nos perseguem, que nos caluniam, que nos amaldiçoam. Então, a gente precisa realmente refletir. São muitos requisitos que parecem impossíveis. Só que não. Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis, já nos ensinou Jesus. Ou seja, a gente precisa auxílio para com os mais jovens. O Dr. Bezerra nos ensina com os mais jovens na experiência física, em forma de bondade e compreensão das lutas que porventura carreguem. A gente reflete nesse momento atual que a gente muitas vezes perde a paciência com os mais jovens. E eu não falo com os mais jovens apenas de idade, mas com os mais jovens, os neófitos, no amor, na caridade. Aqueles que ainda não compreenderam o que a gente já compreende. Porque cada um tem um nível
de entendimento. Aqui eu estou vendo aqui, a fé deve ser raciocinada assim perfeitamente. A fé tem que vir junto com a razão. E a razão nos cobra sempre o bom senso. O bom senso. O que é que Jesus faria diante dessa ou daquela situação? Então, tudo, a vida, cada segundo é uma oportunidade para que a gente auxilie, para que a gente cresça. Reconforto em favor de quantos se vejam transitoriamente detidos na madureza avançada do corpo em marcha perante a renovação. Ou seja, para que foi que serviu tantas reflexões na pandemia? Estávamos desprezando muitos daqueles que nos precederam a existência, que nos deram a vida. E com isso, através da madureza do corpo, a gente estava esquecendo desses entes queridos. E nós fomos chamados a repensar. Olha que essa mensagem do Dr. Bezerra de Menezes é muito anterior a tudo isso. Então, caridade dos que sabem, ajudando fraternalmente aos que ignoram, dos que usufruem de saúde corpórea diante de quantos se vejam corroídos pelos agentes da enfermidade, dos mais fortes sustentando os fracos e indecisos, dos que entesouram a esperança em socorro dos que jazem exaustos nos problemas inquietantes da vida, dos que podem distribuir pelo menos migalhas de auxílio. Pelo menos migalhas de auxílio. Isso é muito forte. Não está pedindo para que a gente distribua grandes coisas, que sejamos, teremos que fazer grandes feitos, mas que migalhas de auxílio. E o que poderia ser essa migalha? Essas migalhas que poderiam ser o nosso ouvido, a nossa gentileza, o nosso sorriso, o nosso abraço, a nossa compreensão, ouvir através de um telefonema, buscar naquele outro que sofre uma oportunidade de crescimento e de ajudá-lo. Essas migalhas de auxílio no amparo aos que se virem encarcerados pelo abatimento e pela penúria, dos que são apoiados pela realização dos próprios ideais na sustentação dos que choram de angústia, de todos os que podem auxiliar desse ou daquele modo para construir um mundo melhor. Então, a construção do mundo melhor não está na responsabilidade tão somente da espiritualidade superior. Está na nossa colaboração como co-criadores, como co-participadores na mudança, na transformação da humanidade para um mundo melhor. São com essas migalhas aqui, essas migalhas de fraternidade, de amor, de carinho, de compreensão, de paciência, que a gente ajuda a espiritualidade a transformar esse planeta. E a gente, ao mesmo tempo, se ajuda uns aos outros. Porque nós temos a pretensão, muitas vezes, de querer chegar ao alto, na verticalidade, olhar para cima, esquecendo de olhar na horizontalidade. O que isso significa, Silvia? Eu quero chegar a Deus, mas sem olhar para os meus semelhantes? Impossível. Não se chega ao Pai sem que a gente consiga amar a todos de forma fraternal, de forma pura e sincera. Querer chegar ao Pai sem olhar para os nossos irmãos
é egoísmo, é orgulho, é vaidade. E ninguém chega ao Pai dessa forma. Então é preciso que a gente olhe um para os outros. E não é à toa que Jesus nos convida a amar a todos. E não só aqueles mais próximos, mas sobretudo aqueles que ainda temos por desafetos, ou que chamamos de inimigos, mas que um dia serão nossos amigos e nossos irmãos, porque fomos criados para o amor. Fomos criados dentro do amor. Ou seja, nós poderemos fazer, sim, muita coisa em benefício dessa transformação da Terra. Então, a gente vai vendo que Dr. Bezerra, para concluir essa reflexão, ele diz o seguinte: precisamos ter ideais na sustentação dos que choram de angústia, de todos que podem auxiliar desse ou daquele modo para a construção do mundo melhor. Tão somente a caridade, luz divina, a fluir de nós na direção dos outros, conseguiremos melhorar o que somos. Olha só, a caridade, o amor em movimento, a fluir na direção dos outros. Conseguiremos dessa forma, o quê? Fluir, melhorar o que somos e o que temos para sermos pessoas melhores, para alavancarmos perante o progresso. Ou seja, conseguiremos melhorar o que somos e o que temos. O que somos enquanto espíritos e o que temos em potencial para fazer a caridade. Ou seja, nós, para sermos homens de bem, nos cabe ser o alicerce dos valores que desejamos. Ou seja, a gente precisa alcançar, buscar esses valores. E como é que se busca, Silvia, esses valores? O que se busca? Quando Kardec traz esse assunto, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, o que podemos, o que ele quer nos trazer? O que o Evangelho nos quer convidar nesse momento a refletir? Como é que eu posso? Como é que eu devo agir para me tornar um homem de bem? Então, o que seria o homem de bem? O homem de bem pratica a lei de Deus. Ótimo, excelente. É fácil? Não. Impossível? Também não. E como é que a gente faz? Como é que a gente pratica a lei de Deus? O Espírito prova a sua elevação quando todos os seus atos da vida corporal representam a prática da lei de Deus, quando a gente consegue compreender antecipadamente a vida espiritual. Ou seja, quando a gente consegue compreender que estamos aqui de passagem, que estamos aqui para corrigir as nossas faltas pretéritas, ou alguns espíritos para alavancar o progresso moral, também intelectual, claro. Aqueles missionários que vêm com esse objetivo. Então, o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. E quando interroga, né, a sua consciência sobre os atos que praticou, tem a tranquilidade de saber que não violou essa lei, que não fez o mal a ninguém, que procurou viver o seu dia, a sua jornada diuturna, buscando esse cumprimento da lei. Claro, a gente consegue
todos os dias. Não. Mas quando a gente reconhece as nossas falhas e a gente se arrepende, estamos no caminho. Quando a gente, alguma atitude do nosso dia já vai de encontro aos valores morais e éticos que o Cristo nos ensinou, isso já nos inquieta. E essa inquietação é uma mola propulsora para a nossa correção. Para que a gente tenha vontade de mudar e se arrepender realmente, de verdade. Bom, hoje eu não consegui. E eu tenho certeza que cada um de nós, né, encarnados e desencarnados aqui, que estamos refletindo na tarde de hoje sobre os caracteres do homem de bem, não consegue, de verdade, dormir em paz, colocar a cabeça no travesseiro sem se questionar por que eu fiz isso. Não foi legal, não foi bom, não foi de acordo com a lei. Mas eu fiz. E no momento, o que eu posso fazer de imediato? Uma prece. Uma prece. Eu vou orar pedindo proteção, pedindo amor pelaquele a quem eu feri. E no momento em que eu puder ir me desculpar e me reconciliar com aquele a quem feri, com aquele a quem tive uma má conduta, uma má atitude. Porque aqui, como Aldeiro está colocando, quando reconhecemos as nossas faltas, nos iluminamos. Sim, perfeitamente. Excelente colocação. Quando a gente reconhece que ferimos a lei, que não estamos de acordo com ela, a gente acende imediatamente o farol que nos guia, que é Jesus, dentro de nós, através da nossa consciência, porque somos espíritos, e a nossa consciência que nos cobra, porque muitas vezes ninguém nem sabe o que a gente fez, o que a gente fez de errado ou não, mas a nossa consciência é o nosso farol. É a nossa consciência que nos cobra. Então, quando a gente reconhece, a gente se ilumina novamente, acende a luz e a vontade de fazer o bem. Então, o homem de bem é portador de uma fé verdadeira. É um dos caracteres. É portador de uma fé verdadeira, porque aquele que tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça, em sua sabedoria, sabe que nada acontece por acaso. Sabe que nada acontece que não seja para o nosso crescimento. Tudo que vem de Deus é bom. Nem sempre compreendemos, mas nem tudo o que fazemos vem dele. Por exemplo, o mal. O mal não vem de Deus. Não é árvore plantada por Deus. Por isso, aquele que pratica o mal ainda não consegue produzir bons frutos. Então, o homem de bem, ele se preocupa muito com outra característica. Ele é caridoso. Ele coloca a caridade em prática. Não é a caridade falada, é a caridade vivida, exemplificada. Porque quando a gente possui esse sentimento de amor ao próximo e faz o bem pelo bem, sem esperar qualquer retribuição, a gente coloca os nossos interesses de lado e vai perceber aonde é que está a verdadeira justiça. Ou seja, a gente retribui o mal com o bem. É fácil? Não, mas é possível. Mas aí as pessoas às vezes perguntam, mas eu não consigo retribuir o mal com o bem. Eu não consigo ainda. E eu digo, consegue.
Sabe qual é um lenitivo maravilhoso? Eu vou tocar novamente nesse assunto. Quando a gente não consegue, ainda pelo nosso orgulho, pela nossa imperfeição, retribuir o mal com o bem, de uma forma externa, ou a gente conseguir ir até o outro e pedir desculpas, ainda pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, a gente consegue fazer o bem através da prece. Orar. Orar. Através da oração, a gente consegue. Então, o homem de bem, quando é dentro da caridade, ele encontra a satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer feliz os outros. Ele se sente bem em enxugar a lágrima do próximo, consolar os aflitos, sem parar para pensar, sem parar para pensar em si, em como ficarei diante da sociedade. O primeiro impulso que ele tem é cuidar do outro, é ver o outro bem. Embora muitas vezes não seja reconhecido. E nem precisa, porque o homem de bem não precisa reconhecimento externo. Ele está em conexão com as verdadeiras virtudes. Ele não espera que a sociedade, que o outro reconheça. O homem de bem, outros caracteres, é humanitário. Silvia, o que significa? O que significa falar que o homem de bem é humanitário? Ele é benevolente, ele é bondoso para com todos, porque vê em todos como seus irmãos, sem distinção de raças, de credo, de como pensar, divergência de ideias. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. É isso, ser humanitário. Bom, eu te respeito. Eu posso até não concordar com o teu ponto de vista, mas eu te respeito. Você não precisa concordar comigo. Você não precisa ser igual comigo. Mas se eu estou a caminho e buscando me tornar um homem de bem, eu te respeito. Eu respeito a tua opinião, mesmo que ela vá de encontro às minhas convicções íntimas. Então, a gente não lança desafio desnecessário. A gente leva paz. Então, e se a gente conseguisse um pouquinho disso, a gente evitaria tantas discussões desnecessárias, tantos conflitos. Porque em todas as circunstâncias, a caridade nos guia, deve ser nosso guia. Porque a gente precisa estar ciente, não que o orgulho não nos leva a lugar nenhum. Então, a gente não precisa retribuir agressão com agressão. E é quando, justamente na passagem, quando o Cristo nos ensina que nós devemos oferecer a nossa face 70 vezes, 7 vezes, e que muitas pessoas não entendem essa passagem. Acha que a gente tem que estar sempre, baixa, bate de novo, faz de novo. Não. Quando ele pede para a gente mostrar a outra face, é a melhor face que a gente tem. Não é no sentido material, é no sentido espiritual. Quando alguém te agredir, oferece o que tu tens de melhor. O que é que eu tenho de melhor? Aí eu vou oferecer essa pessoa. Porque se eu retribuir o mal com o mal, eu não serei. Não estou a caminho de me tornar um homem de bem. Então, quando Jesus nos pede para oferecer a outra face, é a face melhor que nós temos. É a face da compreensão, do perdão, da tolerância, daquilo que eu falei anteriormente, entender que o outro não pensa como eu, não consegue raciocinar como eu, e ainda não conhece do Evangelho como nós conhecemos.
Então, a minha melhor face é a do perdão e da compreensão. E não levar a discórdia além. Nós precisamos ser multiplicadores da paz. Ser humanitário é ser um representante do Cristo, ser multiplicador da paz. Ser a paz que o mundo tanto precisa. E nós não seremos a paz, retribuindo o mal com o mal. Se a ordem social muitas vezes coloca outros homens sobre a nossa dependência, claro, a gente tem a família, a gente tem muitas vezes no trabalho, na sociedade, uma posição que sobre nós tem pessoas que são subordinadas. É necessário. Mas é preciso que a gente trate essas pessoas que dependem até de uma hierarquia familiar com bondade e benevolência, porque nós não podemos esquecer que perante Deus somos iguais. Perante Deus somos todos iguais. A gente sim precisa usar da nossa autoridade, mas para levantar a moral e não para esmagar aqueles que estão subordinados a nós com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com a nossa prepotência. A gente tem que respeitar os nossos semelhantes. Então, o homem de bem, uma outra característica, é ser virtuoso. Ele é virtuoso. Ele não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Assim como foi Jesus. A exemplo de Jesus, como é Jesus, perdoa e esquece as ofensas, não lembrando senão dos benefícios, por saber que lhe será perdoado conforme houver perdoado. Muitas vezes a gente quer de Deus benefícios, mas a gente não faz com os outros o que a gente pede. A grandiosa lição através do Pai Nosso, do pedido de a oração dominical que Jesus nos ensinou, perdoai as minhas ofensas. E por que eu não perdoo aquelas que foram feitas ou direcionadas a mim? Então, a gente precisa, sim, ter esse sorriso simpático aqui, que estou vendo no comentário, que aquece o coração. A gente não ser, precisamos, o homem de bem, a virtude, traz uma característica muito importante, que é a indulgência para com as fraquezas alheias. Precisamos ser indulgentes para com a fraqueza alheia, porque nós sabemos que também necessitamos dessa indulgência. Não somos perfeitos, ainda falhamos. Então, se nós queremos indulgência, sejamos também a indulgência. Lembremos da passagem: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Pecado, aquele que não tiver se desviado das leis de Deus, que julgue os outros. E aquele que não se desvirtuou enquanto esteve conosco, encarnado aqui na Terra, e que está nesse momento, desde a criação do planeta, coordenando nosso crescimento, não tinha pecado algum. O homem de bem não julgou, e sim compreendeu que aquele outro carecia de indulgência. Então, o homem de bem, ele não é vingativo. A gente não pode carregar mais a vingança em nossos corações. A gente tem que ver, a gente tem que ter a consciência, e é um mergulho em si que a gente precisa fazer, é a autoanálise. Joana de Ângeles trabalha muito esse aspecto, da gente dar esse autodescobrimento, para que a gente se perdoe, que é o auto-perdão. Porque a gente só vai se perdoar quando a gente buscar, através do mergulho em si, se conhecer melhor. Quando a gente se conhece melhor, a gente sabe das nossas fraquezas e a gente vai lutar para combatê-las. Mas se a gente não der esse mergulho em si, esse processo de autodescobrimento,
sabendo que somos fracos, também nos perdoarmos pelas nossas fraquezas, sempre construindo, buscando construir com atitudes melhores, com a vivência do Evangelho, o novo recomeço. Um recomeço no amor. Mas entendendo que a gente precisa ter o alto amor. Nós não podemos amar ninguém se a gente não se amar. Então, o homem de bem se ama porque a gente só dá daquilo que a gente tem, de verdade. Se eu não me amo, eu não consigo amar os outros. Mas não é o amor egoístico. É o amor que o Cristo chama 3 vezes a atenção de Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E só na terceira vez, Pedro entende esse questionamento. Pedro, tu me amas? Então vai, apacenta as minhas ovelhas. Ama toda a humanidade. É aquele amor incondicional. Vai e ama, apacenta as minhas ovelhas. Não é amar a mim com amor eros, com amor filhos, mas com amor ágape. Vai, apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas, cuida dos teus irmãos. Esse é o convite que Jesus nos faz. O homem de bem conhece a transitoriedade das coisas materiais. Ou seja, a gente sabe que precisamos ter bens materiais. Faz parte da nossa trajetória. Tanto é que nós temos um corpo material para que possamos cumprir a nossa tarefa aqui na Terra. Para resgatar os nossos débitos. Para que a gente cresça enquanto espírito. Temos matéria. Usamos da matéria, precisamos alimentar materialmente esse corpo. Mas a gente não pode esquecer, e também é muito justo, né? Porque muitas vezes a gente, quando fala em bens materiais, as pessoas estão, quando não compreendem, acham que a gente está falando que é ilícito ou não é justo, que a gente usufrua de bens, de conforto, daquilo que a gente conquistou de forma lícita, com o suor do nosso esforço, do nosso trabalho. Mas que a gente não esqueça que ficarão na terra esses bens materiais. Não levaremos para o além-túmulo. Então, que a gente saiba da transitoriedade da matéria. E é por isso que a gente precisa alimentar o verdadeiro tesouro. Alimentar aquilo que nos levará à edificação do reino de Deus. E essa edificação não se constrói com aparências exteriores. Ela é construída de dentro para fora. É de dentro para fora, para os outros, que edificaremos o reino em nossos corações. Porque o reino de Deus não se reveste de aparências exteriores. Então, é por esse motivo que o homem de bem conhece e se esforça para vivenciar os ensinamentos do Cristo. E aí eu peço a permissão de vocês para citar aqui o que ensina o Espiritismo para nós, né? A doutrina espírita. Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade. Olha que lindo! De todos os corações humanos irá brotar a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores aos que hoje habitam.
é a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Olha que reflexão tão bela. Olha como é importante essa reflexão, que está no capítulo 1, não é? A gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como é importante a gente, no item 9, na página 63, a gente olhar isso. Pensar sobre essa alavanca que a doutrina espírita nos proporciona, nos trazendo todas essas reflexões acerca do homem de bem. Então, eu gostaria, estamos chegando, né, próximo aos 5 minutos finais, eu gostaria de trazer para a nossa reflexão uma outra citação do Emmanuel, que está no livro Religião dos Espíritos, na psicografia do Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, não é? O item, perdão, ele está como o homem de bem, nesse item, está tratado como homem de bem, dependendo da tradução ou da edição, na página 185 a 187, na Religião dos Espíritos, que diz o seguinte, tá? Essa é uma questão que foi uma reunião pública no dia 6 de julho, próximo, né? Estamos chegando, 6 de julho, só que de 1959, já faz algum tempo. A questão 918, quando ele vai refletir. Que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando que não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu: Imagina-te vitimado por mudez que te iniba a manifestação do verbo escorreito. E pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na tua boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendesse ao passo incerto, garantindo segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba teu consolo nos braços que te fortalece amparo sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado pela moléstia contagiosa e reflete contentamento que te iluminará o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar o entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amarga e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exame de consciência. Imagina-te em erro sob o sarcasmo de muitos e mentaliza o bálsamo que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado, intemperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos que te ofertasse
a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens de bem nessas circunstâncias? Aí a resposta vem: os que usarem de compreensão, misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então repetiu Jesus, com bondade: segue adiante e faze também o mesmo. É isso que deveremos fazer. São essas as reflexões. Então, chegado o momento final, agradecendo em nome do Seno, do Centro Espírita 9 de outubro, o convite, a participação, a confiança a todos vocês internautas. Muito obrigada pela paciência, pelo carinho. E vamos nos colocar nesse momento para a prece final. Vamos acalmar nossos corações. Os que estão com água, um copinho de água ao lado, uma garrafinha, serão magnetizadas nesse momento. Vamos agradecer. Deus Pai, de infinita bondade e misericórdia, dai-nos a força de que precisamos para seguir a nossa caminhada. Dai-nos a compreensão do Evangelho para que possamos seguir a cada dia lutando contra nossas imperfeições, compreendendo a verdadeira necessidade de transformação moral, para que possamos compreender a humanidade como um todo, a compreender que todos somos filhos do mesmo Pai, portanto somos irmãos, e a nos colocar a cada dia em Tuas mãos, dizendo: Senhor, em Ti confio, eis-me aqui, um servo fiel. Muita paz para todos, que tenham uma excelente semana, e desde já eu agradeço a todos vocês pela participação. Muita paz a todos, que assim seja.